no tocante ao anexo parte 2, item 1.3.1, Geraldo Alckmin, o que o senhor tem a dizer? O governador Geraldo Alckmin é uma pessoa que nós como empresa considerávamos no rol do PSDB um dos grandes postulantes a liderar o partido e liderar o país como presidente. Então, tanto ele como a Aécio sempre tiveram um tratamento muito próximo para nós. Especificamente no caso do Geraldo Alckmin, em 2010, eu fui procurado pelo meu executivo em São Paulo, Carlos Armando, com uma demanda de uma pessoa que trabalhava dentro da construtora, aliás, um acionista da construtora que já faleceu, o Luiz Araújo, que era muito amigo do governador Geraldo Alckmin, de que nós deveríamos nos preparar para fazer uma doação de campanha de R$2 milhões, e que o Carlos Armando deveria tratar desse assunto com o cunhado do Dr. Geraldo Alckmin, o Dr. Ademar César Ribeiro. Eu autorizei o Carlos que fizesse planejamento para pagamento, ele contactou o Dr. Ademar e fez os pagamentos sob o codinome Belém, no valor de R$2 milhões para essa campanha do governador Geraldo Alckmin em 2010. O senhor foi procurado pelo senhor Luiz Araújo. Pelo senhor Carlos Armando, que era meu diretor em São Paulo, que havia sido procurado pelo senhor Luiz Araújo, que por sua vez era conselheiro e acionista da Odebrecht, e era muito amigo do governador Geraldo Alckmin, uma pessoa do círculo íntimo dele lá. Mas não é curioso um acionista procurar o seu subordinado ao invés de procurar diretamente o senhor? Porque eles ficavam em São Paulo, né? Ele teria que vir ao Rio para me procurar. E aí era um assunto que envolvia São Paulo, não envolvia a operação do Brasil como um todo. E era um assunto que interessava a ele, porque era um amigo dele, o Alckmin. Ele falou com o Carlos. Voltemos à nossa sistemática de planejamento, era o diretor superintendente geograficamente fazia a sua base de pedidos, né? Ele procurou o Carlos porque ele sabia que Carlos ia ter que encaminhar o pedido para mim. Se ele encaminhasse para mim, eu teria que voltar ao Carlos e falar, você está propenso a ajudar o Alckmin? Eu iria pedir ao Carlos, ia ser o inverso. Então ele fez o caminho que era natural. E o Carlos entrou em contato com quem? Comigo. Não. Depois que eu aprovei, ele foi encaminhado para tratar com o Dr. Ademar César Ribeiro, que era o cunhado do Dr. Alckmin. Quem encaminhou? Quem disse o nome do Dr. Ademar? O Aloysio Araújo. O Aloysio disse para o senhor já que... Não, disse para ele. O Aloysio tratou com o Carlos, veio pegar a aprovação comigo. Eu falei, está autorizado, veja com o Aloysio como é que vai fazer. A partir daí o Aloysio encaminhou ele para o Ademar. Agora, quando o Aloysio procurou, ele falou que era um pedido direto do Geraldo Alckmin. Direto do Geraldo Alckmin, para ele. Tá certo. E esses valores foram pagos com Caixa 2? Foram pagos através do sistema de operação estruturado nosso via Caixa 2. Doações ilícitas. Doações ilícitas a propósito de campanha eleitoral. E o senhor já teve algum contato com o senhor Geraldo Alckmin? Tive alguns contatos esporádicos durante a gestão dele em São Paulo, mas muito esporádicos. E todas as vezes levado pelo Aloysio, nunca tive contato com ele sozinho. Ele tinha uma relação muito próxima com esse executivo que faleceu, era um senhor já. Então todas as vezes que eu fui com o Aloysio, nunca fui sozinho, nunca tive nenhuma reunião com ele sozinho. Quais eram os principais objetivos dessa doação? O primeiro, ele era um expoente que tinha um espaço no cenário nacional pelo PSDB. A gente sempre acreditou que haveria uma alternância de poder em algum momento no país. Segundo, ele tinha o manejo do Estado de São Paulo, que era um estado importante para a nossa operação, então nós queríamos manter essa relação fluida e funcionando, sem nenhum óbice. Basicamente eram esses objetivos. Já tinham vários projetos em São Paulo? Naquela época nós tínhamos menos projetos, mas sempre tivemos 1 ou 2 projetos em andamento em São Paulo. Tinha a preocupação então de manter esse backlog funcionando. E tinha perspectiva, se tratando de São Paulo, de haver novas contratações? São Paulo sempre foi mesmo com a crise no país, São Paulo continuava impactada pela crise, mas continuava fazendo seus investimentos. E o senhor Geraldo Alckmin já beneficiou diretamente Não que eu saiba. De maneira não tem nenhuma. Bom, eu entendi que o Geraldo Alckmin era uma figura preeminente, mas o senhor Carlos, ao falar da necessidade de fazer essa doação para Geraldo Alckmin, não apontou nada de concreto? Não, disse que era um pedido que vinha e a gente tinha que tomar uma decisão. Então, tendo em vista quem era, o grau de confiança que o Aloysio tinha conosco, por ser um
pequeno acionista, mas uma pessoa de muitos anos trabalhando conosco, e pela proximidade dele com o Geraldo, nós entendíamos que isso era factual, nós optamos em fazer. Só para eu poder entender esse processo de decisão do senhor, o senhor recebia uma ligação ou conversar pessoalmente com ele? Nesse caso, eu não sei se ele veio ao Rio ou se ele me ligou, uma das duas coisas. Mas era uma coisa assim de 1 minuto, 2 minutos, olha, precisando do Alckmin, está autorizado, era assim. Porque como naquela explanação da metodologia de campanha, eu deixei talvez não tão claro para vocês que no momento que um diretor superintendente faz um pedido de uma doação de campanha, pelo grau de relacionamento dele comigo, eu não questiono se é muito, se é pouco, se deve fazer. Ele sabe que isso vai ser debitado à operação dele, então não vai ficar nem para mim nem para o acionista. Então eu não entro na discussão do mérito, se é válido, se é muito, se é pouco, a decisão é dele. E esse valor que foi doado ao Geraldo Alckmin foi doado, enfim, foi distribuído para qual empreendimento da Odebrecht? Eu poderia dar uma olhada no anexo, mas foi rateado na Operação São Paulo do Carlos Armando. Bom, eu vou então... É que na verdade nós temos mais um relato antes do senhor entrar no anexo, senão ou ele tem que pegar o anexo específico. Tá certo, então, tá bom, vamos ver, que é o de 2014. 2014. Tá certo, vamos então fechar 2014, depois a gente fala dos anexos. E aí, então fala, o que aconteceu em 2014? Só rememorando, o de 2010 foi sacado com o codinome Belém. Belém. Especificamente na campanha de 2014, o Dr. Geraldo Alckmin se candidatou à reeleição e meu executivo à época, que já não era mais o Carlos Armando, era o Luiz Bueno, me procurou que havia uma demanda do partido através de uma pessoa que era o secretário de Planejamento do Estado, o senhor Marcos Monteiro, desculpe, corrigindo, é Marcos Monteiro, para que a gente fizesse uma doação de 10 milhões de reais para a campanha do Dr. Geraldo Alckmin. Como era praxe nosso, eu falei, você está de acordo? Se você está de acordo, vamos planejar o pagamento. E nós fizemos essa doação de 10 milhões de reais em caixa 2 pelo sistema de operações estruturado da Odebrecht. Mas esse Marcos Monteiro, ele era o quê? Ele era secretário de planejamento, atual secretário de planejamento do Estado, na época ele era presidente da imprensa oficial. Falava em nome do PSDB. Falava em nome do PSDB. E ele pediu recursos para a campanha do Geraldo Alckmin. Do Geraldo Alckmin. E alguém chegou a conversar com o Geraldo Alckmin? Não, porque nessa época o Dr. Luiz tinha falecido e o Dr. Marcos Monteiro tinha uma projeção, ele era uma pessoa que, dentro do governo do Geraldo Alckmin, era uma pessoa com uma ascensão sobre os outros secretários. Então o Bueno entendeu que era uma demanda verdadeira e nós fizemos as doações. Os senhores conheciam essa preeminência do senhor Marcos Monteiro em razão dos contratos que vocês tinham, do tratamento que vocês tinham? Não. Na época o Bueno percebia que ele tinha as reuniões de secretariado, ele era uma pessoa que tinha uma ascendência sobre os outros secretários. Era uma avaliação nossa externa de que ele era uma eminência parda do governo. Nós não tínhamos um contrato que ele administrava, ele estava na imprensa oficial nessa época. Né? E ele que procurou o senhor Luiz Antônio Bueno, ele tinha já algum contato com ele? Eu não me lembro, mas ele procurou o Luiz Bueno e foram os dois que acertaram esse pagamento. E esse pagamento foi por Caixa 2 também? Foi feito pelo sistema de operações estruturadas da Odebrecht e Caixa 2 de forma ilícita, sob o pretexto de campanha eleitoral. Agora, uma diferença muito grande, né? 2 milhões, 4 anos depois 10 milhões, 5 vezes mais, alguma justificativa? Executivo diferente. O Bueno era um jovem mais arrojado, deve ter acreditado que ia conquistar mais coisas no governo, entendeu? O Carlos Armando é uma pessoa mais conservadora. Porque quanto mais dava, mais conquistava o governo? Perspectiva, não. Ainda mais no governo do Geraldo Alckmin, que não tratava do assunto, essa coisa não era uma coisa tão objetiva assim. Mas o Bueno acreditava que a gente ia ter uma projeção no governo. Então, a decisão dele... Deixa eu entender melhor isso que o senhor falou. Ainda mais se tratando do Geraldo Alckmin, que não tratava do assunto, como assim? Se o senhor ver, as duas conversas que ele teve conosco, ele botou um interposto, um de confiança plena, que é o cunhado, e na segunda ele mandou um secretário nos procurar. Ele não tratava desse assunto de campanha conosco diretamente, então era pouco provável que a gente pudesse ficar cobrando dele porque doamos em campanha, né? Entendi, mas quando a pessoa tratava diretamente, aí vocês tinham maior margem para cobrar? Você poderia falar, pô, nós ajudamos você não vai nos ajudar, então poderia se usar esse argumento se houvesse alguma dificuldade. Mas isso já aconteceu alguma vez? Que eu me lembro, não. Em relação a alguma pessoa? Não, as pessoas com quem eu me relacionei aqui, todas as pessoas, eu sempre tive boa vontade delas para nos ajudar. Nunca precisei
mencionar que eu tinha ajudado e que queria em troca, entendeu? Entendi. Isso era implícito nas conversas. Nas conversas, porque a gente era um doador que doa 10 milhões de reais, é um doador impactante numa campanha que deve ter custado 200 milhões. Né? Porque veja, senhor Benedito, assim, ficou muito claro para mim que vocês tinham interesse em ter essas pessoas próximas a você, mas sempre que eu pergunto sobre um benefício concreto, o senhor fala, não teve. Nesse caso específico da doação de campanha, qualquer coisa que eu coloque que não seja o que efetivamente a pessoa fez, que é nos receber, tratar bem, dar fluidez, não criar dificuldades para nós, eu posso estar inferindo uma coisa que eu não consigo justificar lá na frente e você desmontado. Então, no que eu possa comprovar, eu vou sempre dizer, doutor, aqui efetivamente, ele pediu, eu doei, eu pedi isso, ele me deu. Então, nos casos de doação de campanha, eu sei que é frustrante para nós, que era muito mais fácil eu falar, não, aqui o cara fez isso, aqui ele fez, aqui o comprovante, ficava muito mais fácil para todos nós. Mas eu não posso inferir que o Dr. Geraldo Alckmin fez isso, fez aquilo, porque ele não tratava da doação de campanha diretamente, e não tinha como eu chegar lá e falar, eu doei 10 milhões, eu quero que você resolva isso ou aquilo. Nesse caso, o senhor podia procurar a pessoa que mediou, no caso, por exemplo, o senhor Marcos Monteiro poderia ser procurado. Poderia ser procurado. Então, se você olhar, havia uma série de projeções de empreendimentos privados via PPP que se vislumbrava para o governo. O plano de governo previa uma série de PPPs a acontecer a partir de 2015. Então tinha essa visão que o meu executivo achou que a gente ia conseguir se posicionar bem.